Na parte da manhã, numa participação, eu havia comentado que ao longo de toda a Bíblia, incluindo o capítulo que foi ministrado de manhã, praticamente você tem uma alternância entre aquilo que Deus fala e aquilo que o inimigo fala, aquilo que o justo fala e aquilo que o ímpio fala. A nossa tendência, quando lemos o capítulo de Provérbios, é buscarmos uma perspectiva de sabedoria para acudir à vida passageira. Uma maneira, uma forma de nos orientarmos para que a vida passageira ela seja bem sucedida. Mas essa não é a intenção do autor inspirado, e muito menos de quem inspirou o autor, que é o Espírito Santo. O propósito de Deus através da sua palavra e da literatura chamada sapiencial, ou literatura de sabedoria, é nos mostrar exatamente o caminho do justo que acontece e se perpassa em meio ao quê? A uma batalha. Uma batalha na qual a palavra, o que o justo fala, repercutindo aquilo que ele é, o ser dele. Então, esta ação do justo, naquilo que ele fala, naquilo que ele faz, naquilo que ele manifesta, mostra o embate do justo ao longo da história contra o ímpio, mostra o embate da mentira contra a verdade. O propósito da literatura de sabedoria é exatamente oportunizar para aqueles que ainda não foram alcançados pela salvação de Deus a chance de serem alcançados por essa mesma salvação. E por que a gente começou com um vídeo falando do satanismo? Por quê? Veja o versículo 1: busca satisfazer seu próprio desejo. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Para quem já leu minimamente a Bíblia, para quem é um conhecedor, vamos dizer assim, menos experiente da Bíblia, a separação, o isolamento, ele veio de onde? Ele veio de quem? Quem foi que se isolou? Quem foi que se separou? Quem foi que conseguiu doutrinar os anjos para que os seguissem na sua trajetória de rebelião? Quem até arrastou a terça parte deles foi Satanás. E é muito interessante porque o próprio nome Satanás, ele já leva para a ideia do confronto, vamos dizer assim, em matéria de valores, de princípios. O próprio nome Satanás já é um nome que tem que ver com acusação, tem que haver com questionamento. Em termos mais universitários dos nossos dias, né? O próprio nome Satanás já passa a ideia do problematizar, como a gente tem batido muito na tecla. Foi assim que o teu Deus te disse? Então estou problematizando para depois eu desconstruir. Então você percebe que os versículos todos eles têm essa alternância. O que o justo diz, o que o tolo diz. O que o justo faz, o que o tolo faz. O que o justo é, o que o ímpio é. E nós não temos como não entender que se o justo ele repercute nas suas palavras, nos seus atos, nas suas escolhas em geral, ele repercute a sua comunhão com Deus, seu relacionamento com Deus. O ímpio não age de maneira neutra, não é possível existir uma neutralidade. O ímpio também, ele age em palavras, em atos, repercutindo o seu relacionamento com aquele que é contra Deus o tempo inteiro. Não existe uma possibilidade de neutralidade. A pessoa pode até dizer, não, eu não acredito nem em Deus nem no diabo, não acredito em nada disso. Essas pessoas são as mais usadas pelo diabo. Essas pessoas são as que o diabo mais usa. São essas que acreditam numa pretensa neutralidade. São os instrumentos mais eficazes.
de Satanás. Então o ímpio, ele repercute essa ação de Satanás contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus. Ele o faz através das suas narrativas, através das ideologias ou da ideologia, não importando em nada a forma, o nome que se dê a essa ideologia, se é o ativismo LGBTQIA+, se é o ativismo que diz que defende os negros, se é o ativismo que diz que quer a mulher liberta, se é o ativismo que diz que quer o filho liberto da opressão dos... Não importa. Isso aí é a narrativa milenar do ímpio. O que o Provérbios está colocando aqui é como é que o ímpio, ele se sente obrigado a defender o engano, porque ele serve aquele que é o pai da mentira, conforme está lá em João capítulo 8, que Jesus colocou para a elite religiosa daquela época, comprometida com o engano. Olha, vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Depois ele fala, é Satanás. Vocês servem a ele. E o versículo 1 coloca exatamente, ele busca satisfazer seu próprio desejo. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria, ou outra tradução fala contra a verdadeira sabedoria. O versículo 2 diz, o tolo não tem prazer na sabedoria. Para que ele quer sabedoria? Para que você vai bater boca com o tolo, com o ímpio, quando ele está comprometido com Satanás? Só para se estressar? Só para se desgastar? Só para se aborrecer? A palavra é muito clara, ele não tem prazer na sabedoria. Ele nunca vai chegar a essa condição de satisfação com a sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Que coração é esse? Jesus coloca lá em Mateus capítulo 15. Coração totalmente tomado, só procedem os maus desígnios. Toda sorte de satanismo está nesse coração. Esse é o ímpio. Não adianta você acreditar que a questão da pessoa que aborrece a palavra de Deus, aborrece os princípios da palavra de Deus, rejeita, é uma questão de intelectualidade. Eu vou esclarecê-lo, e depois dele se tornar esclarecido, ele vai voltar-se desse caminho. Vai voltar não. A pessoa, ela rejeita quem Deus é. Ele está rejeitando quem Deus é. Ele rejeita o ser de Deus. Por outro lado, há pessoas que, em muitas civilizações, aonde nunca chegou a Bíblia, onde nunca se ouviu falar o nome de Jesus, lá, nessas civilizações bem distantes, até nos nossos dias, se converteram. Romanos 2, 14 seguintes, fala um pouco disso, né? Nos seus corações tiveram, ou têm esta palavra, a ação do Espírito Santo, independente da cultura, independente dos recursos literários, linguísticos, etc. A pessoa se converteu e não pratica as obras das trevas. Ele teve essa experiência, mesmo sem palavra, porque assim que Deus faz, oportunizando salvação a todos, né? Por outro lado, pessoas que estão na igreja o tempo inteiro, nasceram na igreja, cresceram na igreja, conhecem a palavra de Deus, filhos de pastor, e essas pessoas simplesmente têm aversão a Deus e a sua palavra. E o texto está falando disso. Ele não tem prazer na sabedoria. Diferente do justo, né? Está lá nos Salmos. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o capítulo praticamente todo fala disso, né? E ele tem uma intensificação dessa questão da palavra, né? Da narrativa, do duelo entre a verdade e a mentira. Ele vai de uma forma bastante intensa até o versículo 9, né? Ele tem pontos de elevação, como por exemplo, o versículo 6, os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. O 7 diz, a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. O 8, as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre, porque a narrativa do ímpio, ela é envolvente, ela é poderosa, ela é atrativa. Não pense você que não há poder de convencimento no ímpio, não. Ele é bom de fala. Até porque o mal, se não tivesse carisma, o mal, se ele não tivesse capacidade de persuasão, não conseguia nada. Se ele não tivesse aparência, se ele não conseguisse fazer um apelo ao emocional, não conseguia nada. O diabo não se aproximou de Eva
de uma forma monstruosa, de uma forma assustadora. Não, ele usou abundante carisma, abundante charme, abundante arte, né? 2 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que ele pode se transfigurar até em anjo de luz. Então o inimigo, ele esnoba na boa aparência, ele esnoba na arte da palavra, ele esnoba na arte do convencimento, entende? Para que ele possa chegar onde ele chega, que é levar, arrastar a pessoa para o engano. Você olha para a história, as tragédias que aconteceram pelo poder do convencimento. Olha o que o versículo 8 está dizendo aí. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. O poder de persuasão, o poder de convencimento, de fazer chorar, o poder de fazer os pais se levantarem contra os filhos contra os pais, o poder de fazer a pessoa se levantar contra o ministério sério, se levantar contra a verdade e entender, olha, isso é uma injustiça que está acontecendo aí. No primeiro momento, o mal passa essa impressão. Olha para a história. Hitler era conhecido como mestre em oratória, e com essa capacidade de argúcia, de oratória, ele arrasta a Alemanha para um derramamento de sangue, que o tempo aqui não dá para entrar em detalhes. Levou o seu povo para a barbárie de milhões de outros, e seu povo terminou também, e vários outros nomes. E ele prossegue nessa questão da narrativa, a palavra, né? E entre meios aos versículos que vão do 1 ao 9, e depois do 11 até o final, você percebe o seguinte: existe um confronto, né? O versículo 19, ele coloca: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. O que nós temos aqui? Nós temos o confronto, o conflito da história. Naqueles termos que já afirmamos, toda pessoa sem Deus, ele é um posto de conflito, ele é em si mesmo um campo de batalha, ele encarna a própria guerra, porque o pecado faz isso. O pecado lança o homem contra Deus, lança o homem contra si mesmo, aí ele não dá conta de segurar a parada sozinho aqui, e ele sai detonando pai, mãe, amigo, patrão. Aí você compreende as tragédias, o estrago do indivíduo mal resolvido com Deus perante o meio que ele vive. Ele fez o que ele quis, ele viveu como quis, mas chega um momento que esse negócio aí se transforma na encarnação da própria desgraça. E nós temos aqui o conflito que essa palavra do engano, que a narrativa do engano, que as ideologias do engano trouxeram para as pessoas, né? Mas entre meios, o que o proverbista coloca é exatamente o único abrigo, o único refúgio. Coloca aquela única situação, a situação exclusiva na qual estamos seguros. Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Como é que eu posso escapar do universo que afunda cada vez mais pela crença no engano, pela crença na mentira, do universo que se deixa catequizar, de milhões de pessoas que se deixam catequizar cada vez mais contra Deus, contra seu filho? Esta é a verdade. O que vocês viram aqui com o pastor Rafael Bittencourt é um retrato bastante desnudo do que estamos falando. Numa TV australiana, ali de propósito colocou-se exaltação àquele que acusa, ao Senhor das narrativas contra Deus. Não estão mais tendo receio, estão assumindo que é isso mesmo. Somos contra Deus, somos contra os cristãos, somos contra a igreja. Como disse a ministração tempos atrás, você quer ser chique, você quer ser aceito, você quer ser aplaudido, você quer ser queridinho, odeie Deus, odeie os cristãos. É charmoso, é top, é chique você passar para os seus amigos de escola que você odeia a fé da sua mãe, odeia a fé do seu pai. Você vai ser aplaudido, você vai ser benquisto, você vai ser ovacionado, você vai ser considerado como alguém para frente, como alguém descolado. Vai que é tua, como diz o outro, até o inferno, né? Se você não mudar essa rota. E essa é a realidade. Então, como é que eu posso fazer para não sucumbir a esse cenário, aonde as armas do inimigo em todo o tempo estão apontadas contra mim, na condição de servo de Deus? Eu vou ter um abrigo seguro se eu fizer um acordo com eles? Não tem jeito, só se eu negar a Cristo. Não tem como o ímpio me aceitar, o mal me aceitar,
Não tem como eu ter dias melhores nessa dinâmica do relacionamento humano. Eu tenho que caminhar cioso do meu papel. Eu sou, pela misericórdia de Deus, a encarnação da verdade. Eles são a encarnação da mentira. Nós somos a encarnação da verdade pelo que somos no nosso ser, pelo que repercutimos no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso falar, no nosso agir. Eu tenho que ter o tempo inteiro consciência de quem sou e qual que é a minha missão. Eu não posso estar à procura de aplausos. Não tem como você nesse confronto entre a verdade e a mentira. Não tem como você estar de boa. Eu falei para um jovem dias atrás: olha, na minha escola eu não tenho problema. Eu sou abraçado por todo mundo, eu sou crente, mas sou abraçado por todo mundo. Gostam de mim os crentes, os não crentes. Eu falei: não vai dar não. Você está em cima do muro. Se é desse jeito, se você é o queridinho de todos, é porque você está em cima do muro. Se você for crente de verdade, se posicionar, você vai sentir o que os servos de Deus da história sentiram. Não é que a gente busca isso não. Nós não buscamos ser antissociais não. É por causa do ofício. É pela consequência daquilo que nós somos, cremos e repercutimos. O mundo nos odeia. Odiou o meu Senhor e vai me amar? Não tem jeito. Então eu devo caminhar de posse da consciência de quem sou e da minha missão. Mas como nós estamos falando dessa questão da acusação em todo o tempo, das palavras, o mundo todo está a serviço da narrativa satânica. As ideologias, elas estão todas a serviço da desconstrução da palavra de Deus. Você pega, vem para a igreja, num domingo como esse, gasta alguns minutos aqui e sai várias vezes durante a mensagem. Inclusive, as pessoas não têm um motivo às vezes, mas tem gente que não justifica, né? A pessoa pega um ônibus aqui para o Ocidental, eu vou várias vezes, ônibus lotado ali, tem mulheres ali, até grávidas, não pega para o motorista parar nenhuma vez, aguenta até chegar em casa. Aí às vezes vai para a igreja um domingo, e nem é todo domingo, ali ele pega aquela pouca fração de tempo que ele tem para dedicar a palavra, e aquela palavra ali ele fraciona. Fora aqueles que vêm comigo na igreja, né? Fora aqueles que vêm para a igreja para conversar, para tocar, enfim, né? Quer dizer, e o mundo o tempo inteiro trabalhando a cabeça dele, com as narrativas do engano. O acusador, o adversário, o tempo inteiro trabalhando a cabeça das crianças, dos jovens, dos velhos. Está entendendo? E a pessoa nem só vai ter ponto, porque a verdade vai ter qual chance contra o acusador, contra o inimigo. E como hoje nós temos que entender que existe uma batalha, esta batalha, irmãos, ela transcorre considerando um elemento muitíssimo importante: a família. A família. Ele faz uma expressão sobre a família, quando ele diz que, no versículo 22, aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Mas antes ele coloca, no versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então há um relacionamento, há uma ligação aqui entre a família e aquilo que é dito, entre a família e esse duelo entre a verdade e a mentira. E por que a gente pode falar isso sem sombra de dúvida, sem medo de errar? Porque foi assim no começo, foi contra a família, desde o começo. O inimigo dirigiu-se à família. Foi assim que o teu Deus se disse, atacou a família. A família, pela história, ela é o alvo. Hoje, de forma desabrida, eles deixam claro: nós temos que sepultar esta visão de família. Não é? O que vocês viram aqui, uma exaltação satânica, um louvor satânico, na Europa, não foi num local escondido, não foi no interior, onde as pessoas não têm cultura, não têm intelectualidade, não. Foi na Europa, na Austrália. País em desenvolvimento? Não. País subdesenvolvido? Não. Primeiro mundo. Sociedade de poliglotas, sociedade de doutores, uma exaltação a Satanás. É isso que nós estamos vendo. E trabalha-se intensamente para desconstruir de qualquer forma, através das palavras, através das ideologias, a verdade. Tem que destruir a verdade. O indivíduo que é o líder do regime,
está tomando conta do Brasil, vocês podem colocá-la no YouTube. Essa semana eu compartilhei com algumas pessoas. E aqui eu estou cumprindo o meu papel de cristão, tá? Não me venham as pessoas que são acomodadas e não querem ter problema nenhum e dizer que eu estou falando de política. Eu estou pregando a palavra de Deus. Considere meu papel como pastor. Esse indivíduo que está aí no Palácio do Planalto colocou claramente, essa semana eu vi de novo. Falou: olha, eu estou me reunindo com os líderes do mundo que eu posso. Desse jeito, depois você vai escutar lá. Estou me reunindo com os líderes do mundo que eu posso, para a gente acabar com essa história de pátria, com essa história de família, com essa história de valores, essa pauta atrasada que nunca leva a nada. Eu estou me reunindo com eles para que a gente chegue a um consenso de acabar com isso, acabar com a família, acabar com os valores, acabar com a igreja, acabar com os princípios. Então veja bem, Provérbios nos instrui, nos mostra a cada dia mais sobre a ética daqueles que são salvos. Não mostra aqui um caminho para o ímpio. É muito importante saber disso. Não tem como você pegar esses princípios aqui e entender que a pessoa que não se converteu, ele vai viver esses princípios. Não vai, não adianta você pegar e transformar a Bíblia num livro de autoajuda, como muitos têm feito. Eu tenho aqui dicas bíblicas para o seu casamento melhorar, para a sua prática de vida melhorar. Tem crente que chega ali para o ímpio, ladrão, adúltero, promíscuo, perverso, comprou um carro novo, comprou uma casa nova, e o justo chega lá, o crente chega lá e fala: Deus te abençoe. Que história é essa? Que papo esquisito, que coisa sem nexo, que ausência de consistência. Deus não tem nada a ver com aquilo ali. Até a fazenda do bem, os bens dos ímpios são pecado. Eles ofendem a Deus com o que são em primeiro lugar, e consequentemente com o que sentem, com o que pensam, com o que falam, com o que fazem, a ponto de que alguém convertido, alguém verdadeiramente arrependido, entendendo esse contexto, exclama do profundo do seu coração, dizendo: eu nasci em pecado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Culpado fui desde sempre, desde que nasci. As expressões de um convertido como Davi, na passagem bíblica, que é a maior expressão de arrependimento de toda a Bíblia, o Salmo 51. Então, quando nós analisamos o contexto do que Provérbios coloca para nós, está falando do caminho do justo. A pessoa, quando ele se converte, ele vai vivenciar esses princípios. Se ele não está vivenciando esses princípios, há aqui um diagnóstico fiel: você não é convertido. Se a sua retórica é a retórica do ímpio, você não é convertido. Se as suas atitudes são as atitudes do ímpio, está aí claro o diagnóstico: você não é crente. Se o ministério onde você está não destila as verdades eternas, a sã doutrina, não tem compromisso com isso, é um falso ministério, é um falso pastor. É um diagnóstico fiel, infalível. O Provérbios está comunicando isso: o caminho de um e o caminho de outro. E como nós estamos ministrando a ceia do Senhor, essa é a noite da administração da ceia, eu queria evoluir para um ponto aqui. Deus dê graça para que a gente consiga suprir o tempo, né? Ele termina o versículo 24 colocando: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Como existe aqui uma dinâmica relacional, nós precisamos entender, irmãos, que apenas na conversão genuína, no encontro real com Deus, que fez o homem para um propósito, a demanda de relacionamento ela é verdadeiramente suprida. As pessoas sem Jesus, às vezes, elas galgam os lugares mais elevados da vida e são seguidas e aplaudidas por multidões, mas na alma está sozinho, no espírito está sozinho. Precisa da droga, precisa da vida promíscua, precisa da bebida, precisa se lançar em toda sorte de ilicitude para tentar diminuir a realidade do vazio, sem contudo ter sucesso nenhum. Porque quando ele coloca amigo mais chegado do que o irmão, ao mesmo tempo que ele coloca isso, o homem de muitos amigos,
deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que o irmão. Ou seja, esses outros amigos não conseguem preencher a demanda existencial dela, porque, como dizia um dos intitulados pais da igreja, que foi Agostinho de Hipona, compreendendo a questão das buscas desse mundo, que se constitui isca para o inimigo, para aquele que procura desconstruir a verdade, Agostinho diz o seguinte: a nossa alma não vai conseguir, ela não vai encontrar satisfação em outro além de ti. Somente em ti a nossa alma encontrará descanso. Amigo mais chegado do que o irmão. Mas quando nós falamos daquilo que é dito, ensinado o tempo inteiro, nesse mundo que é oposto a Deus, quando chegamos no ministério dos apóstolos, né, que coloca o apóstolo Paulo, aquele que age nesse mundo, 2 Coríntios 4, cegou-lhes o entendimento, palavras, as palavras, a defesa oral do ímpio, dos perversos em todo o tempo, contra Deus, contra os santos, contra a verdade. Veja, a defesa oral pela história contra Deus. Então Paulo coloca, cegou-lhes o entendimento, para que eles não resplandeçam ao Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Cristo. E quando Jesus, já no caminho de concluir o seu ministério, apostando no discipulado, apostando no ensino da verdade em todos os que estavam ao seu redor, ele não excetua ninguém, nem mesmo aquele que ele sabia que estava totalmente aberto para esta comunicação do engano, a comunicação da calúnia, a comunicação do levante contra Deus, a comunicação da conspiração, a comunicação da, eu queria usar um outro termo, da acusação. Judas repercutia bem isso. Então, lá em João capítulo 13, Jesus coloca isso para Judas, depois de investir bastante no discipulado, de lutar com ele. Jesus pega o bocado molhado e coloca na boca de Judas. Já falei para os irmãos algumas vezes que esse gesto do bocado molhado era uma prática oriental, que servia para expressar o afeto do dono da casa, do anfitrião, aquele que era o seu melhor amigo. Seu melhor amigo. Você vê o quanto Jesus investiu na salvação de Judas. Essa era a prática oriental, era a cultura da época. Ele não faz isso com relação a João, o apóstolo, chamado apóstolo amor. Ele não faz isso com relação a nenhum dos outros discípulos. Ele faz com relação a Judas, que coloca um bocado molhado na boca dele. E não adiantou. Sabe, o que é que isso nos ensina, irmãos? Se você deixar passar tempo demais, estava até conversando um pouco com o pastor Joel, o professor Jacó ali na porta. Se você deixar passar tempo demais nesse flerte que você está tendo com a catequese do acusador, daquele que acusa Deus, não vai ter mais jeito. Tem pessoas para as quais não tem mais jeito, elas não vão voltar mais. Nós olhamos para certas pessoas, inclusive figurões da sociedade, que por saber do convívio que essas pessoas tiveram com a verdade, nós só podemos suspeitar, lamentavelmente, uma coisa: ele não vai voltar mais não. Ele já investiu muito no engano, ele foi longe na estrada do engano, e o inimigo, ao que tudo indica, já levou para sempre a mente dele. A capacidade de voltar atrás foi embora, porque chegou um momento em que o Espírito Santo, que lutou para que a pessoa cresça na verdade, se entristeceu, e agora ele que lutou para que a pessoa cresça na verdade, começou a fazer uma obra de endurecimento, entregando ele na mão do inimigo. Você quer isso? Foi o que aconteceu com Judas. O que tens de fazer, faz o bom. Jesus estava ali preparando a última ceia, estava no clima, melhor dizendo, da última ceia com os demais discípulos. Você tem de fazer, faz logo. Ou seja, nós estamos falando, quando analisamos o confronto da palavra, a palavra, né? O que o ímpio fala, o que o justo fala. Então você tem um confronto da palavra. Ao mesmo tempo você tem aí o quê? Você tem uma realidade jurídica, porque Satanás ele é o acusador.
era uma figura do contexto jurídico da época. Até hoje, se você for no idioma hebraico e você procurar lá no dicionário acusador ou promotor em hebraico, o nome é literalmente Saran, que é Satã, né? Então veja bem, você está aqui diante de um contexto jurídico no qual o inimigo o tempo inteiro acusa, o tempo inteiro calunia, o tempo todo difama, o tempo todo dirige palavras, catequiza, instrui, e o mundo está a serviço dele para isso. Você tem que ter consciência disso. O mundo ao seu redor não está a serviço da verdade. O mundo usa a verdade, mas está a serviço de Satanás pró-mentira. Então o tempo todo acusa, o tempo todo calunia quem? Os santos, calunia os justos. Você vai ver nessa sociedade cada vez, de forma cada vez mais comum, os justos sendo punidos como malfeitores, e os malfeitores sendo engrandecidos como benfeitores. Vai se intensificar isso até a hora que a igreja sair daqui e o anticristo assumir por completo. Essa é a realidade, né? Mas quando Jesus coloca a realidade do seu ministério, ele em outras situações também trata disso. Por exemplo, quando através da palavra, da visão de mundo caído, os fariseus o acusam, lá em Mateus capítulo 12, dele fazer o que faz por causa de Beelzebul. Então Jesus coloca a partir do versículo 31 que essa palavra contra o Espírito Santo de Deus não terá perdão, exatamente falando de uma situação limite, uma situação em que já deu, uma situação em que a pessoa deu lugar demais ao engano, e agora não tem mais volta, falando para aqueles líderes religiosos como pessoas já perdidas, já condenadas. Quando ele coloca a sua condição de quem promove, de quem comunica a salvação eterna, ele deixa as pessoas diante desta realidade, ou esta realidade que coloca para as pessoas a necessidade de um posicionamento, a necessidade de uma escolha. Só existem duas possibilidades: você vai dar lugar à mentira ou à verdade. Você vai se abrir para que a mentira trabalhe em você um caráter que se identifique cada vez mais com Satanás, ou você vai se abrir para que a verdade trabalhe em você um caráter que se identifique mais, cada vez mais com o Senhor Jesus. E eu fico pensando na condição ou na realidade com relação a Deus. Por que Deus não acaba logo com essa situação, esse conflito milenar, em que os justos o tempo inteiro, eles oralmente combatem a favor da verdade? A oratória é muito importante, e os ímpios oralmente com sua fala, a necessidade de falar, né? A necessidade de declarar o que quer, o que é, o que pensa, o tempo inteiro, né? Os ímpios o tempo inteiro fazem. Então existe um duelo nesse contexto jurídico aí, milenar, dos justos contra os ímpios, né? Você fica pensando, por que Deus não acaba logo com isso? Olha, nós não podemos explicar muita coisa, nós não podemos colocar uma vírgula onde a Bíblia coloca um ponto, não é verdade? Eu só posso ir até onde a Bíblia vai, mas eu posso assegurar uma coisa: se fizermos uma pergunta, por que Deus não acaba logo com isso? O problema é seu, o problema é meu. O problema do confronto, o problema do duelo entre o bem e o mal, não é de Deus não, é seu, é meu. Deus não pecou não, foi o homem, é contra o homem. E nesta linha de raciocínio, você vai compreender o seguinte: Deus tem inimigo? Dá para pensar alguém pelejando com Deus? Alguém batalhando com Deus? Deus tem inimigo não. Não tem ninguém em condições de se posicionar. Você vai lutar contra Deus como? De jeito. Aí você tem o que Deus coloca aqui: eu vou, por graça, por misericórdia e por amor, dar ao homem a chance de decidir essa parada através da palavra, né? Através dos princípios, através da verdade sustentada. Verdade é essa que, como eu falei, é a fluência do que o justo em Deus é. O meu servo, o meu justo viverá pela fé. Então eu vou dar à criação que subiu na queda a chance de decidir
de resolver o abacaxi deles. Não é? É tanto, claro, que é pelo poder de Deus, que é pela graça, por misericórdia, a gente não está discutindo isso. Mas é tanto que quando chega no apagar das luzes da história, você vai ver isso. Está lá no capítulo 12 de Apocalipse. Houve batalha nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Batalharam Miguel e seus anjos. E ele prossegue e vai dizendo o seguinte: que eles o venceram. Não está falando que Deus venceu. É claro que a vitória é sobretudo de Deus. No que pese, Deus não tem inimigo. Mas ele não coloca atribuindo a Deus, porque é questão humana. Eles o venceram. E olha só aonde a Bíblia vai chegar. Eles o venceram pela palavra. Eles o venceram pela palavra. Já entramos no mês de setembro. Você está onde? Na leitura bíblica. Quantos livros da Bíblia você já leu esse ano? Quantas vezes você já leu a Bíblia na sua vida? Quanto tempo você tem de crente? Quanto de tempo você investe no único instrumento que Deus te deu para ser vencedor? A palavra. Você investe quanto de tempo? Será que o tempo no Zap deixa? O tempo nas redes sociais? O tempo se alimentando de tanto lixo que torna essa geração a geração mais PhD de futilidades. Geração onde os jovens são doutores em um bocado de imbecilidades, bem retratados no que está em Romanos capítulo 1. Achando-se sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Nenhuma geração daqui para trás retratou tanto essa realidade de estupidez, de insanidade, como esta geração. Quanto tempo você investe no único instrumento que Deus te concede para vencer? Eu estou falando de vitória. Estou falando de uma vida vitoriosa. Já que Deus não precisa de vitória, Deus nunca foi derrotado, então Ele não precisa de vitória. Isso não entra no dicionário dele. Eu estou falando de uma vida vitoriosa, e isso diz respeito ao homem. O único instrumento que Deus quis escolher para que você tivesse uma vida vitoriosa no mundo derrotado, no mundo de pessoas que sempre foi e sempre será derrotado, porque sempre se colocaram na condição de discípulos da mentira contra a verdade. Quando você investe de tempo nisso, eles o venceram pela palavra do seu testemunho. Quando eu pergunto quanto de tempo você investe, a palavra testemunho, ela chama o compromisso de arcar com ônus pela palavra do seu testemunho. Bom, ele morreu testemunhando a verdade. Esse conceito, na época dos apóstolos, dos irmãos, também destinatários do livro de Apocalipse, evocava ao ônus, martiria. Poderia chegar até a morte, o investimento nesta palavra que se tornava um testemunho vivo, a encarnação da verdade que o mundo tinha e tem como uma ofensa. Então, qual o ônus que você tem pago para que essa palavra tome conta da sua mente, mude seu ser, mude seu coração e, enfim, no dia a dia te torne um vencedor e tudo por tudo? O momento em que Jesus celebra a ceia com os discípulos é marcado por tudo isso. Jesus coloca em várias passagens, como por exemplo, o príncipe deste mundo já está julgado, ele está vindo aí, o acusador está vindo aí, eu não tenho nada nele. Será deposto o príncipe deste mundo. Quando ele se reúne com os discípulos, nas passagens que nós conhecemos nos sinóticos, e João 13 está nesse contexto, então há ali uma realidade judicial, porque assim ele se expressa: eu nada tenho nele, está julgado. Aquele que acusa, aquele que se coloca como promotor, na verdade, ele perdeu todas as demandas. A mentira, o engano, perdeu todas as demandas.
E é nesse contexto também que o apóstolo Paulo coloca: nós somos mais do que vencedores, porque o acusador, o que adiantou ele acusar? O que adiantou ele intentar acusação contra os santos? O que adiantou tentar destruir a minha imagem? O que adiantou intentar destruir minha reputação como crente, como pastor? Você quer se servir disso? Fica à vontade. Ah, pastor, você... estão falando isso, aquilo, outro de você. Eu não vou parar meu ministério para tentar provar para você nada, não. Meu testemunho está aí. Se ele não te serve, se eu sou alguém digno, amém. E eu preciso do quê? Da minha consciência limpa diante daquele que me julga. Como dizia Paulo para os irmãos de Corinto: quem me julga é Deus. Meu testemunho está aí. Você convive comigo desde sempre. O que eu sou, você viu. Meus erros, minhas virtudes, você viu tudo. Mas aí tem outras vozes dizendo para você que o meu ministério não é sério, dizendo que eu sou um criminoso, dizendo que eu sou alguém indigno de pregar o que eu prego. Então você fica à vontade para você avaliar entre essas vozes que vêm desse contexto milenar contra os santos, contra os salvos, os acusa de dia e de noite. Fique à vontade para você fazer uma só voz com eles, ser um corpo com eles. Não vou parar no ministério, num depoimento eterno a pessoas que têm uma queda para acreditar na mentira e para depor contra a verdade. Toma cuidado. Toma cuidado com a acusação contra os santos, viu? Toma cuidado com a acusação contra a igreja. Toma cuidado com a acusação contra os salvos. Toma cuidado com o acolhimento que você dá a pessoas que fazem parte desse universo de acusações contra o próprio Deus. O próprio Deus é acusado por elas. Os acusava de dia e de noite. O crente tem que tomar cuidado. A pessoa que realmente ama ao Senhor, ele tem que tomar cuidado. Aquele que não se converteu, se sinta divertido. Para você ter nessa advertência a oportunidade de sair desse contexto, dessa canoa furada, para você participar dessa condição de, após convertido, de quem é justificado por Deus. Mas ainda falando da ceia, o Senhor, quando Jesus coloca os seus discípulos na instituição da ceia e extinguindo ali praticamente a Páscoa, Jesus coloca para eles que eles deverão, está lá em Mateus 26, várias outras passagens. O apóstolo Paulo coloca da mesma maneira. Ele coloca a necessidade de testemunhar até que eu venha. A sua voz contra as vozes, a sua vida contra vidas. Nesse contexto de conflito, nesse contexto jurídico, o seu depoimento contra o depoimento da perversidade. Não é fácil. Não é fácil porque o crente, ele continuamente está sendo um contra tudo e contra todos. Não que ele queira, não pode ser doentio isso. Não, eu quero ser vítima, eu quero ser mártir. Não, mas eu vivo em paz com Deus. Mas o que o salmista dizia? Só de falar em paz, eles já querem a guerra, né? Em falando da paz, eles já estão em guerra. Então não é fácil a vida do justo. Mas nós não temos, irmãos, a demanda, a carência relacional da pessoa que não tem um encontro real com Cristo. Eles precisam do aplauso, eles precisam de serem aceitos, eles precisam de serem benquistos por esse sistema, por esse mundo que em todo o tempo é contra Deus. Então eles fazem qualquer coisa para ter um aplauso desse mundo que é contra Deus, porque o interior deles é sequioso, é vazio, é oco porque eles não querem vir a Cristo. Jesus colocava: vocês não querem vir a mim para terem vida, não é? A pessoa bem resolvida com Deus não é que ele despreza os outros, pelo contrário, dos discípulos até se dizia, eles caíam na graça do povo. O crente não é por si mesmo antissocial, não vamos confundir as coisas. O crente não é por si mesmo impopular, não.
ele é consequentemente, mas propositalmente não pode ser. O crente propositalmente, ele é antissocial, ele é antipopular, ele é alguém que não entendeu o Evangelho, não entendeu a palavra de Deus. Caíam na graça do povo e Deus ia acrescentando aqueles que haveriam de se salvar. Mas o crente, vamos aqui terminar, ele é bem resolvido em Deus. É o Senhor que me supre a minha demanda relacional, dirigindo uma palavra para todos, para os solteiros que estão aqui nesta noite. Sabe quando é que você vai estar preparado para contrair um matrimônio? Quando você não depender das pessoas para te fazerem feliz. Se você depende de alguém para te fazer feliz, casa não, vai dar mal, vai dar ruim. Sabe por quê? Esse preenchimento é do seu relacionamento com Deus. Se você depende das pessoas para te fazerem feliz, vai ser a penca da misericórdia, vai ser dois infelizes, e vai ter filhos que participarão dessa penca da misericórdia, dessa condição de felicidade. Da mesma forma, aqueles que no casamento, no relacionamento com os filhos, com os pais, estão em crises contínuas porque estão querendo que a esposa o torne feliz. Para com isso. Querem que o marido o torne feliz, querem que os filhos os tornem felizes. Irmãos, isso aí é para o relacionamento com Deus resolver, é para o convívio com Deus resolver. Eu não dependo do amor do meu filho, do amor da minha filha, do amor do meu cônjuge para eu ser bem resolvido, não. Quando nós somos família cristã, o marido é convertido, a esposa é convertida, então o que acontece? Eles comunicam aquilo para os outros, na forma da pregação do Evangelho, mostrando que em Jesus existe o único sentido da existência. E como estamos falando de sabedoria, então está aqui muito da sabedoria comum aos santos. A realidade relacional bem resolvida, que o mundo que participa dessa conspiração contra a verdade o tempo inteiro não pode entender isso. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça nesse momento.